Fala, Grunautas, beleza? Hoje a gente vai estar dando início ao nosso curso de Geometria Analítica e para isso eu quero começar falando da matéria de vetores, né? E por quê? Porque eles são essencialmente o fundamento da Geometria Analítica, tá? Então, ao longo de todo o curso a gente vai falar maneiras diferentes de operar vetores em espaços diferentes, né? Pode ser que a gente esteja falando de vetores em espaços polinomiais, por exemplo, né? Mas bora lá. Eu tô querendo caracterizar primeiro o que é um vetor, certo? E para isso, eu tenho que dar a ideia inicial de alguns conceitos que precedem os vetores, certo? Então, eu vou começar aqui falando do E3, que é o nosso espaço dos pontos em 3 dimensões. Espaço dos pontos em 3 dimensões, tá bom? Então, você quer ter uma ideia do que é um espaço de pontos? Imagina uma caixa cúbica e dentro dessa caixa você tem infinitos pontos ali dentro, né? Não digo nas bordas, eu digo na região interna mesmo. E aí você pode ligar 2 pontos, você pode ligar 3 pontos, formar um triângulo, por exemplo. Mas aí eu estou focando no espaço de pontos em 3 dimensões. Só que aqui eu estou falando de dimensão, mas não estou falando de coordenada, tá bom? Eu estou estudando um espaço que não tem coordenadas. Sem coordenadas. O que eu estou querendo dizer com isso? Se a gente olhar, por exemplo, o R3, né? Cada ponto que está ali no R3, ele tem uma coordenada x, y e z, certo? Aqui eu estou olhando um espaço de pontos que não tem coordenadas, tá? Esse espaço também é chamado de euclidiano. Euclidiano. Tá bom? E aí é justamente esse espaço que eu estou trabalhando hoje. E aí dentro desse espaço, eu vou conseguir dar uma definição do que é um segmento orientado, certo? Os segmentos orientados, eles são importantes para que a gente comece a entender o que de fato é um vetor. Segmento orientado. E o que é isso? Um segmento orientado é basicamente um par ordenado AB, certo? E essa palavra ordenado, ela é importante, né? Porque, no caso, a ordem que eu escolho, AB, vai ser importante, né? Vai fazer diferença. Eu quero dizer, por exemplo, AB é diferente de BA. Então, você pega aqui no espaço E3, eu digo que um segmento orientado é o par ordenado AB, certo? Esse ordenado aqui é importante. Por quê? Porque o AB é diferente do BA. Bora ver aqui, ó. Observação rapidinha. AB é diferente do BA, certo? Então, o segmento orientado, eu estou dando o nome de orientado porque de repente eu tenho um ponto aqui, um ponto A, e eu tenho um ponto B aqui no meu E3, certo? Ou seja, tem um espaço de pontos, eu tenho infinitos pontos, mas eu só estou olhando aqui para o ponto A e para o ponto B. Então, quando eu chamo de orientado, e eu falo orientação AB, eu estou dizendo que esse segmento, né, ele começa no A e termina no B. Repara que é diferente de eu falar que o segmento começa no B e termina no A. Né? Então, por exemplo, você vai da cidade A para a cidade B, você faz um trajeto. Da cidade B para a cidade A, você faz o mesmo trajeto, só que voltando. Só que os destinos são diferentes, né? A origem e o destino são diferentes. Então, aqui eu dou a ideia inicial do que é um segmento orientado, tá bom? Então, AB e BA têm orientações diferentes. E aí, eu consigo falar em módulo, né? O que seria um módulo? Seria justamente o comprimento, né? O tamanho da estrada, a quilometragem que você vai percorrer. Então, eu digo, por exemplo, que AB e CD, que são dois segmentos orientados diferentes, né? Tem mesmo módulo. Mesmo módulo. Se a distância de A até B, se o DAB é igual ao DCB, é igual a distância DCD. Esse Dzinho aqui é só para indicar que é a distância, tá bom? Então, distância do A até B foi igual à distância do C até o D. Se isso acontecer, eu posso dizer que dois vetores têm o mesmo módulo, tá bom? E aí eu posso falar de sentido.
Quando é que eu digo que dois vetores, por exemplo, eu posso falar aliás, de direção, né? Quando é que dois vetores têm a mesma direção? Quando eles estão suportados em retas paralelas. Então, vou falar aqui, ó, AB e CD têm mesma direção. Deixa eu só sublinhar aqui, o módulo é importante. Tem mesma direção. E aí vocês devem ouvir o carro do vizinho ali, que é ótimo. A B e CD têm a mesma direção se estão suportados em retas paralelas. Tá bom? Então, aqui basicamente eu tenho duas retas paralelas. E eu vou colocar o segmento orientado AB. Tá? Ele começa no A, termina no B. E vou colocar o segmento orientado CD. Vou botar assim, CD. Então você percebe que esses vetores eles têm a mesma direção, porque eles estão em sentido, eles estão paralelos, estão suportados em retas paralelas. Mas você vê que, por exemplo, o AB ele vai dar na direita e o CD vai dar na esquerda. Tá? Isso aqui quer dizer o quê? Quer dizer que eles estão em sentidos opostos, tá bom? Então a questão de sentido, ela é quase que intuitiva, tá bom? Mas você pode definir sentido, por exemplo, positivo, negativo. Positivo seria para a direita, o negativo para a esquerda, entendeu? Mas o importante é que esse AB e CD têm a mesma direção se eles são suportados em retas paralelas. E como é que a gente denota isso, né? Notação. Bem, a notação mais simples para isso é AB paralelo a CD. E se você vê paralelo AB paralelo a CD, quer dizer que eles têm a mesma direção, tá bom? Agora a questão de sentido pode ser oposto ou não, certo? Então, os sentidos deles são iguais se eles apontam para o mesmo lado. Então, AB e CD tem mesmo sentido, se eles apontam para o mesmo lado. Percebe que essa ideia de apontar para o mesmo lado é quase que intuitiva, né? Apontam para o mesmo lado, certo? Mas eu só consigo definir sentido se eu conseguir garantir que eles têm a mesma direção. Então, por exemplo, imagina que tem um vetor aqui na horizontal e um vetor na vertical. Eu não posso falar que eles têm sentidos opostos ou que eles têm o mesmo sentido, né? Porque eles estão apontando em direções diferentes. A questão do sentido, ele só está bem definido quando eu tenho bem definida a direção, quando as direções são iguais, certo? E aí, é aqui que vai entrar o conceito do vetor. Que o vetor, ele não vai ser um segmento orientado, ele vai ser um conjunto de segmentos orientados, né? Então, toda vez que dois segmentos orientados tiverem mesmo módulo, mesma direção, mesmo sentido, a gente consegue garantir que esses dois vetores eles têm propriedades muito semelhantes, né? Então, eles vão ser chamados de... vão estar num conjunto maior chamado de vetor, certo? Então, o que caracteriza um vetor? O vetor, ele tem módulo, direção e sentido, certo? Isso aqui caracteriza um vetor. Então, toda vez que você vir um vetor, toda vez que você olhar para um vetor, você vai conseguir identificar essas três propriedades, um módulo, uma direção e sentido. Mas o que define o vetor? Então, definição. Agora, sabendo o que é um segmento orientado, sabendo o que é o espaço de pontos em três dimensões, né? Eu posso dizer que em E3, né, no espaço de pontos de três dimensões,
Um vetor é uma classe de equivalência, de segmentos orientados. Certo? Então, eu vou fazer um desenho aqui para ilustrar isso. Olha aqui eu mudando o quadro. Faz a tecnologia estar ao nosso favor. Então, um desenho aqui bem rápido para ilustrar isso. É o seguinte, eu vou pegar dois segmentos orientados que têm o mesmo módulo, direção e sentido. Ou seja, eles são paralelos, mas tem o mesmo comprimento, estão apontando para o mesmo lado, só que eles não são iguais. Aqui eu vou pegar um AB, pegar aqui um CD. Certo? Então, se eu assumir que eles têm o mesmo comprimento, que eles são paralelos e que eles estão apontando para o mesmo lado, eu posso dizer que esses segmentos orientados, embora sejam diferentes, por que é diferente? Porque o segmento orientado é um par ordenado, né? Então, o par ordenado AB é diferente do par ordenado CD, certo? Mas na hora que eles preservam as três propriedades que a gente viu, módulo, direção, sentido, eu consigo dizer que esses dois segmentos orientados têm uma classe maior chamada de vetor, certo? Então ele pertence ao conjunto dos vetores que representam esse segmento orientado. Então eu consigo escrever essa igualdade AB igual a CD. Isso não quer dizer que o ponto A é igual ao ponto C, que o ponto B é igual ao ponto D, não. Isso quer dizer que o vetor representado por AB é o mesmo vetor representado por CD, certo? E lembrando, eles só estão na mesma classe de equivalência, né? Se preservar o módulo, a direção e o sentido. Bom, na hora que preservou essas três características, módulo, direção e sentido, lembrando, o módulo é o comprimento, certo? É o tamanho. A direção é se eles estão suportados ou não em retas paralelas, certo? E o sentido é ver se eles apontam para o mesmo lado. Então, se eles preservarem essas características, então posso dizer que o vetor associado a eles é o mesmo, tá bom? E isso aqui nos dá a ideia inicial do que são vetores, beleza? Então, vamos terminar a primeira aula por aqui.